Salve, salve, fiel torcida, tem novidade importante sobre a dívida do Garro. Planejamento financeiro sendo fechado, mas dentro de campo a situação preocupa. São 8 jogos sem vencer e ainda tem mais. O Dorival Júnior tá cada vez mais pressionado e nomes fortes começam a surgir como possíveis substitutos. Então fica comigo e bora acompanhar as principais informações do timão. Novela envolvendo o Corinthians, o Marcelo Bazejo. Quer dizer que a dívida em relação ao Garro pode ser resolvida rapidamente? Boa noite. Boa noite, Michele. É isso mesmo, essa novela longa está muito próxima de ter um desfecho. O Conselho de Orientação do Corinthians aprovou nessa semana o plano de pagamento da dívida que o Corinthians possui com o Tajeres pela contratação de Rodrigo Garro. No plano apresentado pelo presidente Osmar Stabile, engloba ali cifras na casa dos 40 milhões de reais. E aí, durante a tarde, eu conversei com o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, para conferir se eram esses mesmos os valores que o Tajeres espera receber do Corinthians referente a essa negociação pelo Rodrigo Garro. E o que o Andrés Fassi disse foi o seguinte: o Corinthians deve ao Tajeres mais de 6 milhões e meio de dólares. Inicialmente, o Corinthians devia pouco mais de 3 milhões de dólares referentes a uma parte da contratação do Rodrigo Garro que não foi paga. O Corinthians pagou uma parte e não pagou essa segunda parte. Como esses valores ficaram em abertos, começaram a correr juros e também uma multa pelo não cumprimento do acordo. E aí a dívida, que era de pouco mais de 3 milhões de dólares, saltou para mais de 6 milhões e meio de dólares, portanto, quase 40 milhões de reais é o que o Corinthians terá de pagar ao Tajeres para evitar sofrer um novo transfer ban, o que impediria o clube de contratar jogadores nas próximas janelas de transferências, viu, amigos? Gente, mas é impressionante o quanto essas dívidas vão sendo potencializadas, juros. Eu acho até que os times gostam de não receber, porque, olha, nenhum banco, nenhuma aplicação paga o que essas dívidas ganham. O Garro, então, está em 40 milhões de reais, esses 6 milhões e meio de dólares com os juros. O Memphis também 40 milhões, então só com 2 jogadores são 80 milhões de reais. A dívida com o Memphis já está em 42. O que o Corinthians pagou ao Rojas foi 42 e agora com o Garro mais 40. Assim. É por isso que afunda uma equipe, não tem gente. jeito. E você percebe que não tem tanto a ver com gestão, porque os nomes mudam. A gente traz aqui dívidas que o Corinthians contrai com os jogadores pelo mesmo motivo, por não pagar e depois vir a cobrança na justiça com um valor muito maior. E foi com o Roberto de Andrade, com o Duílio, com o Andrés, aí com o Augusto Melo, essa é a do Augusto Melo. Enfim, mudam-se os nomes, o problema continua, o problema é o mesmo, por isso que o apelo por intervenção judicial cresce tanto no Corinthians. O Garro custaria ao Corinthians menos de 30 milhões de reais se tivessem ali cumprido com o que estava no papel. Não cumpriram, ignoraram o Tajeres. O Tajeres foi à FIFA, não quis saber nem de papo, nem de acordo. Está aí agora. Mais de quase 40 milhões de reais. De qualquer forma, né, Salazar, os problemas políticos no Corinthians permanecem, mas aí vai um parabéns aí ao Osmar Stabile, que está dentro da sua possibilidade, tentando resolver os abacaxis que estão parando, né, que estão passando na frente dele. Ou seja, a gente cansou de ver, não, deixa, joga pra frente, o Corinthians ficar em transfer ban. O Corinthians pelo menos está pagando as dívidas. E outra coisa, o Tajeres, o Salazar, inclusive acompanhando o Corinthians, pode me corrigir se estiver errado. O Tajeres não queria mais nem pensar em negócio com o Corinthians. Essa diretoria conseguiu convencer a diretoria do Tajeres a um novo modelo de pagamento. Então é mérito, porque senão seria mais um transfer ban na vida do Corinthians e isso impacta onde? Diretamente dentro de campo, na contratação de reforços, transfer ban, enfim. O problema é só a maneira que o Corinthians está fazendo para conseguir pagar tudo isso. É só essa a questão que é um grande problema. O Osmar Stabile definiu prioridades. E as prioridades, obviamente, são casos como esse, que podem se tornar um transfer ban, né? Um impedimento, alguma punição nesse caso. Para isso, está antecipando receita. Aí é o grande problema, porque paga hoje, mas lá na frente pode ser um dinheiro crucial que vai faltar para outra conta. Aí é a história do cobertor. Mas pagaria como? Como pagaria? Tem que pagar. Não teria como pagar. Tá fazendo como pode, né? É complicado. Em 26, o Corinthians segue perdendo altitude. O Timão vem sofrendo com tantos desfalques, falta de um elenco formado. A fiel torcida já também perdeu a paciência, né? Até quando vai durar uma fase da equipe do Dorival Júnior?
1 mês e 15 dias desde que a torcida do Corinthians comemorou a última vitória em Curitiba contra o Atlético Paranaense por 1-0. Vamos! Mais 3, vai Corinthians! São 8 jogos do Timão com 3 derrotas, incluindo a eliminação no Paulistão e 5 empates. E nesse recorte, o Alvinegro não pôde contar com vários dos seus principais jogadores. Yuri esteve fora de 6 partidas, Memphis de 2, e a dupla só atuou junta em um jogo, o empate em 1-1 contra o Flamengo. Além deles, Hugo Souza, Matheus Pereira, Caio César, Carrijo, Raniel e Guinegão foram desfalques em pelo menos uma partida nessa sequência negativa. E os reforços? Zacarias Labiade ainda passa por adaptação e fez só 2 jogos com a camisa do Corinthians. Enquanto Lingard só foi liberado para estrear essa semana por conta de problemas burocráticos. Será que estão faltando peças para o elenco do Corinthians? Fala aí, Dorival. Nós não temos um elenco completo. Em razão, nós precisamos assim de termos mais atletas, melhorarmos e qualificarmos o nosso grupo. Desfalques fazem parte do jogo e Dorival Júnior vai ter que quebrar a cabeça para tirar o Corinthians desse mau momento. Não tem elenco completo, e aí eu vou perguntar aqui para o Salazar e para o Osmar Garrafo o seguinte: talvez também não tenha um treinador caso no domingo perca do Internacional. Aí não vai ter nem o treinador e nem o elenco completo. E seria justo demitir o Dorival Júnior, sendo que não tem um elenco completo? Não seria justo. Assim, o Dorival Júnior precisa ser cobrado, ele está cometendo erros graves, isso é um fato, a gente não tira a responsabilidade dele. Mas nesse período que o Bassege mostrou na reportagem de 8 partidas, para mim tem muito mais responsabilidade dos jogadores pelos resultados ruins do que propriamente do Dorival Júnior. Os erros dos jogadores dentro de campo, individuais, aqueles que não têm relação com o que é treinado, erro técnico, esses erros têm minado o Corinthians na maior parte das vezes. E tem mais uma coisa. Dentro da realidade financeira do Corinthians, porque não adianta o corintiano achar que vai contratar o Gadiardo, não vai. Dentro da realidade financeira do Corinthians, Tite, né? O Corinthians não vai conseguir trazer um técnico melhor que o Dorival. Não, mas demitiram por quê? Demitir o Dorival passa também por gastar uma grana. Tem a multa dele e da comissão técnica. E só pode contratar um treinador desde que o Dorival assine o acordo de forma de pagamento. Agora, será que o Dorival está muito disposto a assinar acordo depois da demissão com o clube que está com os cofres vazios? Garrafa, você continua falando sobre isso? Antes o Basejo está chamando para falar sobre a pressão que o técnico Dorival Júnior está sofrendo no Corinthians. O jogo contra o Inter, então, realmente pode definir o futuro dele, não é isso, Basejo? É isso, Michele. O jogo de domingo contra o Internacional na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro vem sendo tratado internamente como uma verdadeira final. Pelo menos para a comissão técnica, que está extremamente pressionada. São 8 jogos sem vitória e, a princípio, a diretoria vinha garantindo a permanência do técnico Dorival Júnior. Mas, diante da falta de reação da equipe, a coisa já começa a mudar e a informação que a gente tem é que, dependendo do resultado contra o Internacional, Dorival Júnior pode sim ser demitido. Após a derrota para o Fluminense no Maracanã, a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, teve uma conversa com a diretoria, com a comissão técnica, e com os jogadores no CT. E o que foi dito pelos torcedores organizados é que não é com a demissão do técnico Dorival Júnior que o Corinthians vai conseguir resolver todos os problemas e voltar a vencer. Eles acreditam que o maior problema de todos é a postura dos jogadores dentro de campo. Então, Dorival Júnior ao menos conta com essa compreensão da torcida organizada. Resta saber se a diretoria corintiana seguirá bancando o trabalho do treinador Dorival Júnior. Então aqui, em 2019, o Carille estava no comando do Corinthians e vinha de 8 jogos sem vitórias. E aí, em 2024, o Antônio Oliveira, não é isso?
também em 7 jogos sem vitórias, os 2 foram demitidos. E agora o Dorival vai bater um recorde. Caso perca do Inter, serão 9 jogos sem vitória. E aí, Garrafa? Infelizmente, futebol é resultado. Se vem uma derrota brava contra o Inter em casa, fica muito difícil sustentar. Eu concordo com o Salazar, acho que a culpa maior não é do Dorival. O Corinthians tem sérios problemas de montagem de elenco e os jogadores não estão respondendo. E o Dorival deu demonstrações que, mesmo com todos os problemas, pode se transformar o Corinthians campeão, como foi, da Copa do Brasil. Poucos acreditavam, quase ninguém acreditava e acabou acontecendo. Então, é uma situação muito complicada para a diretoria do Corinthians. E o que o Bassege coloca é a pura verdade, né? Porque, para mim, se você tirar o Dorival, não é o Dorival que são os problemas do Corinthians. Você tira Quem o Dorival, seria o técnico resolveu, ideal Dorival é o para problema esse do Corinthians? Corinthians, Não é o problema do Corinthians. Esse é o entendimento da diretoria do Gaviões da Fiel. Eles foram lá conversar e eles sabem, eles estão cientes, confirmaram que o Dorival está pressionado. Mas, assim, apesar de... Como eu falei, o entendimento o Dorival tem responsabilidade. Claro. Mas a palavra utilizada foi nhaca, tá? Aspas. A palavra utilizada pelos torcedores foi: se o elenco continuar nessa nhaca, não tem treinador que dê resultado. Então. Pode vir qualquer um. Então, assim, já há uma compreensão até da organizada de que o elenco precisa dar uma resposta. Foi depois da Copa do Brasil. E assim, é importante destacar, o Garrafa lembrou dos títulos aqui do Dorival com o Corinthians. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa. O Dorival, num passado, não era um passado lá atrás, é um passado muito recente. Há 2 meses atrás, o Corinthians atropelou, jogou muito bem em cima do Flamengo, em cima do Palmeiras, foi campeão. Então, assim, com este técnico, há muito pouco tempo atrás, esse time jogou muita bola. Será que trocar o técnico vai adiantar? Será que o problema é realmente ele? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber e bora continuar que tem mais informação quente do Timão. Primeiro eu quero falar de 3 nomes brasileiros que são comentados, falados dentro do clube. 3 nomes: Tite, Fernando Diniz e Felipe Luiz, tá? Ele mesmo, ex-Flamengo. Esses 3 nomes já foram cogitados e conversados internamente no Corinthians, porque se tem alguém pensando em demitir o Dorival, tem alguém pensando, né, em quem pode substituir o Dorival. Então não adianta fugir disso, né, querer dizer que não, porque eles conversam sim lá dentro sobre um novo treinador. É claro, se ganha do Inter no domingo, tudo muda, né? O Dorival ganha uma sobrevida, mas ele está balançando e muito, a batata do Dorival está assando e muito. Há uma insatisfação gigantesca de toda a diretoria do Corinthians, de Osmar a Marcelo Paz, enfim, todos. E esses nomes são comentados no Brasil. Um nome que já foi descartado, eu trouxe com exclusividade ontem, foi o do Vojvoda, que o Osmar não vai aceitar o Vojvoda, porque acha que o Vojvoda não tem cancha para comandar o Corinthians e que nem tudo que vem do Fortaleza serve para o Corinthians, são avaliações diferentes, né? Inclusive, avaliações que devem ser feitas pelo Marcelo Paz também, né? Eu creio que ele tem esse discernimento de que o Corinthians é diferente do Fortaleza, é outra equipe, é outra potência, enfim. O Vojvoda tem essa rejeição. Som, 321, 321, 321, 321, 321. 3-2-1, 3-2-1, gravando. E a grande discussão entre a fiel torcida gira em torno de 2 pontos: a cobrança da organizada e a possível troca de técnico. A visita da Gaviões ao CT ajuda a aumentar ainda mais a pressão. E sobre Dorival, ainda merece mais tempo ou já é hora de mudança? E mais, os nomes ventilados dividem opiniões. Tite seria o nome ideal para voltar? Diniz se encaixaria no Corinthians? E Felipe Luiz seria uma aposta arriscada? O fato é que o Corinthians entra em um momento decisivo, onde cada jogo pode definir o futuro do comando técnico. Então, fiel torcida, o resumo é esse: cobrança pesada no CT, pressão aumenta sobre Dorival, Corinthians avançando no pagamento de dívida e nomes fortes surgindo como possíveis substitutos. Agora eu quero saber de você, quem você escolheria como técnico do Corinthians hoje? Comenta aqui embaixo e fica ligado no canal, porque o Timão pode ter novidades importantes a qualquer momento.